Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Ponto de Vista. Programa que é reservado para que você conheça as mais diferentes opiniões sobre os mais diversos assuntos. Neste programa temos nosso convidado Jorge Ayala, ele que é comerciante, já foi presidente da SIC e também já foi vice-presidente da Federação Estadual das Associações Comerciais. Também o secretário de Obras e Indústria e Comércio e Desenvolvimento, nosso amigo Benaldo Melo de Souza. Sejam bem-vindos neste ponto de vista em que o assunto é a crise no comércio. Senhores, prazer tê-los aqui, esse bate-papo, esse ponto de vista, com esse tema, que é um tema polêmico, porém é um tema de desenvolvimento e crescimento, né? Jorge? Acho que estamos aqui para podermos conversar algumas atitudes a ser tomadas, situações que o comércio passa. É uma crise nacional e o nosso município também não deixa a desejar. Realmente estamos num momento muito difícil. Secretário? O Jorge falou, né? Não é um problema só de Cubatão, né? Um problema a nível federal. E eu acredito que é o seguinte, né? Na hora de crise, né? É que nós temos que procurar alternativas. A cidade de Cubatão é uma cidade que tem um número 120 mil habitantes. Acho que nós somos da cidade, uma que tem um grande orçamento, porém o menor número de habitantes. Isso, de certa forma, limita o comércio na cidade? Não. Eu acredito que não é a questão... hoje, se você olhar, Márcio, a crise em si, que o nosso secretário está comentando, é nacional. O Estado também passa por uma situação muito difícil e o município automaticamente não se preocupou lá no passado o futuro. O futuro ficou muito a desejar. Por quê? Nós acabamos alojando uma certa quantidade da população vindo de fora e sem a organização da cidade. E o que aconteceu com a nossa cidade? Nossa cidade cresceu como um setor periférico muito grande e que trouxe, e está tendo o problema hoje, que nós não temos nem hospital. Então, quer dizer, o município cresceu uma desordem muito grande e a população, hoje você comenta, 120 mil habitantes. Se você observar, a maior camada desempregada está no nosso município. A Baixada, em si, em todo, foi Cubatão que foi atingida. Porque o emprego que nós tínhamos acabou. Nós perdemos a maior parte do desemprego, que era Usiminas, e estamos perdendo na parte de fertilizante, que a Vale também é um futuro negro. É uma grande perca que estamos tendo. Já houve uma certa quantidade de desemprego e um crescimento desordenado no desemprego. Quer dizer, nacionalmente, estamos em torno de 13 milhões de desempregados. A nossa cidade hoje, se você observar, se fizer uma pesquisa, o que ficou para nós aqui foi o desemprego mais baixo, porque aquele que trabalhava na indústria de um poder mais graduado, ele não mora na cidade. Então, nós acabamos ficando com o filé mais magro, o seco, né? Porque o que nós tínhamos, na realidade, do emprego, que era as terceirizadas da Usiminas. Então, devemos ter aí em perca, talvez o secretário possa até comentar um pouco melhor sobre o conhecimento da base como engenheiro, que a parte mais difícil hoje é você empregar essas pessoas que não estão qualificadas. Que é aquela batalha da indústria, não tem qualificação, né? E o pessoal vinha tudo para Cubatão, porque o Cubatão era o poder da indústria. Aqui tem emprego, né? Aquelas ilusões que vendiam. E acabaram deixando para a nossa cidade uma desordem, sem um planejamento habitacional, e que ficamos hoje, querendo ou não, numa desordem que não tem organização. O nosso comércio ficou nessa avenida pequena, sem um termo de dizer assim, qual é o setor empresarial
que emprega hoje. O comércio em si já não gera mais emprego. Por quê? Não temos mais emprego, não temos, a grande camada desempregada não tem para gastar. Então nós temos hoje na avenida uma certa quantidade de uma rede, que é as lojas da rede, que dá uma sustentação. Mas se você olhar o centro da cidade, não tem o poder de consumo, porque nós estamos sem emprego. Então nós temos hoje, em termos de moradia, nós devemos ter aí em torno de, mais ou menos, acho eu, até o secretário pode ajudar a gente, nós devemos ter na base popular de habitação, Vila do Pescador, Vila Esperança, ali nesse em torno todos de moradias não legalizadas, nós devemos ter uma população em torno, acima de 40 mil pessoas, imagino. Dentro de um padrão de 220 mil habitantes, você deve ter, assim, por exemplo, em torno, vamos supor, 30 mil pessoas em torno da Vila Esperança, Sítio Novo, tá, aquela Vila dos Pescadores. Então, se você olhar numa proporção de 50 mil habitantes, e se você analisar que 60% está desempregado, você tem uma grande gama de população desempregada. Então, o poder de consumo é difícil. Então, você hoje dizer assim, como é que vai sobreviver um município? O poder público municipal está pagando os pecados todos aí. Quer dizer, não temos renda, não temos emprego, não temos... Na verdade, é uma cadeia, né? É uma cadeia. Você não tem o emprego, você não tem a renda, afeta o comércio. Menaldo. E tudo é uma sequência, né, de um efeito dominó que nós chamamos, né? Hoje o Jorge pode falar, se você for destrinchar, né, pegar um IBGE e você for destrinchar dos 120 mil habitantes, realmente quem tem poder de consumo, pai de família, quem esteja trabalhando, hoje eu acho que em média uma pessoa, no máximo duas, por família que tem um emprego. Ou seja, dentro de da família cubatense, né, observando que mais de uma pessoa seja empregada, tem trabalho naquela família, hoje o desempregado, então, condição de uma ou duas pessoas que ainda mantém as finanças domésticas. De tudo, né? Aí você faz vamos falar, por que o comércio hoje está ruim? Não está ruim só porque o comércio. Por exemplo, Cubatão, com a cultura de invasão de áreas, né, chamadas favelas, né, ou comunidade, como as pessoas queiram, né? Lá a pessoa não tem IPTU, não paga água e luz ou taxas, independente do seu poder aquisitivo, é só pelo fato de você morar lá. Então, economicamente, é mais viável morar num bairro de periferia do que morar no Casqueiro. Aí você vem morar num prédio, o Estado urbanizou algumas áreas, você vai lá, tira 4, 5 mil da pessoa, 4, 5 mil habitações, que dá 20 mil pessoas, né? Você leva para um bairro, né, urbanizado, aí a pessoa chega lá e ela não sabe que tem que pagar. Agora a água não é mais taxa, a luz não é mais taxa, tem que pagar condomínio, tem que pagar a contribuição do financiamento que ela fez, mesmo que seja junto à CDHU ou qualquer outro. Ou seja, já tem um custo mensal que aumentou bastante. Então não bastante. sobra muita coisa. Eu acredito, pelo que eu tenho de acesso às pessoas, para ir num restaurante comer, ir numa pizzaria, comprar uma roupa a mais, né? Fica difícil. Então, para a gente nortear nosso bate-papo aqui, o número de habitantes da cidade influencia, sim, na condição do comércio. Porém, esse desemprego que assolou a cidade, ele é bem maior porque a gente tem digamos que uma classe média bem mais reduzida. Então, ou não, seria... Márcio, eu diria assim o seguinte, você sabe que a maior parte da população, os filhos de Cubatão, hoje não residem mais em Cubatão. Então, o que você deixou hoje em Cubatão, eu vou citar um caso, por exemplo, simples. A pessoa criou um patamar de vida, uma qualidade de vida um pouquinho melhor, ele mudou de Cubatão. Se você observar dentro da nossa cidade, o Bernardo falou agora sobre o fato, por exemplo, Casqueiro, é um bairro que era um bairro já mais elitizado. Hoje você pode ter certeza que alguns já mudaram do Casqueiro. Por quê? Tiveram um problema de segurança, houve grande desperdício, desperdiçamos muito a população de maior quantidade de consumo que poderia viver na nossa cidade, não mora mais. Hoje, o que ficou na cidade?
ficou o sujeito que tem um poder econômico menor. Então, quando você diz o poder médio, nós não temos mais média na cidade. Hoje, o morador... Média baixa? Ele tem... Consumista aqui. Né? Isso. O sujeito que mora hoje aqui é por uma necessidade especial assim. Você não tem uma classe média mais morando em Cubatão. Nós perdemos tudo isso. Isso é uma coisa que para a gente retomar é difícil, entendeu? Eu vou falar um caso normal, o meu, né? Eu tenho meu prédio aqui e passei por um momento difícil, numa ocasião de um assalto, e eu tive uns pormenores e eu tinha um filho menor, de 16 anos, eu automaticamente, o que você faz? Primeira coisa que busca de tua segurança. Eu acabei me mudando para Santos. Com a necessidade de segurança. Aí diz assim, mas e você agora? Eu tenho meu apartamento, meu prédio aí. Eu estou reformando, eu vou voltar a morar nele aí. Por quê, Benaldo? Ele disse, pô, mas eu tenho minha moradia em Santos, tu vai morar para cá. Eu vou lá, por que eu vou voltar a morar na minha cidade? Eu fiz um capricho, com 68 anos de idade, eu vou voltar a morar na minha cidade, no meu apartamento, que eu construí para mim. Então eu vou falar para vocês, o mesmo risco que eu levei naquela ocasião, por destemperamento de cabeça, você passa um risco de vida, e você socorre, foi morar em Santos. Hoje, eu digo para você, é um sacrifício eu morar em Santos. Porque eu levei 3 horas para chegar na minha casa. Você perde mais tempo dentro do veículo, no transporte. Isso. E aí vamos discutir sobre um outro tema. Eu corro risco de, quem sabe, de ser morto, né? Eu levei outro dia, Rinaldo, 3 horas travado na Anchieta, para ir para Santos, onde eu tenho uma moradia lá, né? E eu tenho minha moradia aqui, que eu construí do jeito que eu queria. Então, custa uma fortuna. Quem vai comprar o meu apartamento? Ninguém. Então, eu tenho que desejar gostar dele, né? Então, eu estou reformando o meu apartamento, o prédio, para eu morar nele, para valorizar a minha cidade. Então, por quê? Eu tenho tudo, está na minha cidade, está aqui. Então, o que eu quero dizer? 10 minutos do trabalho? Isso, eu tenho nem 10, eu tenho 3 quadras por dia. Mas o que é isso? Sabe o que é falta? Nós precisamos fazer, não só a discussão hoje, como você está levantando uma tese, sobre o comércio. Você está falando sobre a crise da situação do comércio. Eu acho que o tema também é importante, Márcio, de que abra um leque de discussão da nossa cidade. É que, na verdade, engloba tudo, né? Isso. Então, veja só. Englobando tudo isso. Por que, Márcio? Nós precisamos ter, que eu tenho certeza que o nosso secretário que mora aqui, ele não tem coisa melhor do que você gostar da tua cidade. É isso que é mais importante. E eu digo para você porque eu moro em Santos e eu gosto da minha cidade. Porque eu tenho tudo, meus negócios aqui. Então eu vou falar um negócio para você. Morar na tua cidade é a valorização do ser humano. Que eu acho que é muito importante, se você mora na cidade, valorizar a sua cidade. Então o que nós precisamos fazer uma discussão de que nós precisamos retomar a nossa cidade no contexto geral. Gostar dela e ela tem um benefício melhor. Quando o cidadão passa a gostar da sua cidade e começa a cobrar das próprias autoridades de que a nossa cidade precisa se repaginar. Então nós precisamos fazer, que devemos discutir, que é extremamente importante, discutir a nossa cidade. Mas, Jorge, quando você fala em discutir a cidade, a gente passa por essa questão do êxodo que ocorreu. Você é o mesmo exemplo do êxodo. Por um motivo ou outro, você teve que não estar mais na cidade. Isso. Esse êxodo se dá em um momento em que a cidade ainda tinha os empregos, uma situação, que as pessoas saíram. A nossa população não consegue sustentar o comércio devido ao desemprego. Ou seja, a nossa cidade, que é uma cidade totalmente dependente do polo industrial, se vê numa situação crítica por quê? Falta de planejamento do comércio, falta de planejamento da evolução da sociedade, falta do planejamento em quê? Onde é que começou o erro? Eu até permitiria dar licença ao secretário. Veja só, Márcio. Eu acho que o que nós precisamos e discutir,
E eu acho que o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, hoje é mais fácil de você reestruturar a tua cidade, porque nós temos um administrador público hoje, é um jovem da cidade, certo? Como outros que passaram e não passaram a participar mais da cidade. Tivemos prefeito que não morava na cidade. Então hoje nós temos um prefeito que mora na cidade. Nós temos uma Câmara hoje, que eu acredito que 100% deles moram na cidade. Sim. Então eu acho que assim, o poder público tem hoje, por exemplo, o prefeito, tem que discutir a sua cidade, no contexto geral. Quando você fala no geral, quando você diz assim, nós estamos fazendo comentários sobre o setor comercial, mas quando você vai valorizar o teu comércio, quando você começa a valorizar o teu munícipe, porque o munícipe hoje, ele precisa gostar da sua cidade. E o que nós precisamos criar é aquela famosa retirada do paternalismo, que Cubatão se criou. O Poder Legislativo criou o paternalismo dentro da cidade. E isso que nós precisamos retirar. A indústria do assistencialismo. Isto. Então, veja só, o que nós precisamos estudar é, num contexto geral, e o setor empresarial, o comércio, vai se valorizar. Quando você começa a observar que a tua cidade começou a ficar mais bonita, quando você tem um passeio organizado, quando você começa a ter uma coisa mais linda, quando você tem uma moradia pintada e bonita, ela começa a se valorizar mais. Então isso é um contexto que nós precisamos discutir mais para você valorizar aquilo que você tem. Então, o que nós temos hoje, quando você discute assim, por que o cidadão nunca vai falar, mora em Cubatão, né? Quando eu falo, por exemplo, meus amigos lá no meu prédio, quando você fala assim, em Cubatão, as pessoas... Aquela coisa do patinho feio. Isto. Jorge, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos já com esse bate-papo. Daqui a pouquinho, ponto de vista, de volta, logo após o nosso intervalo. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre comércio. Jorge Ayala e também o Benaldo, que é secretário de Indústria e Comércio, também com o secretário de Obras. Nesse bate-papo, estamos falando das causas dessa crise que assola. Lógico, o desemprego é uma delas, mas a cidade vem de uma fragilidade que esta crise deixou vir à tona. Nós estamos vendo agora uma radiografia de uma Cubatão, em que o povo está com um índice de desemprego alto, né? Até o secretário pode colaborar com esses números, e também essa situação da indústria e da compra. Nós temos um público sazonal no comércio. Nos fins de semana, a gente observa o centro vazio, abandonado. Jorge, como tem restaurantes nesse segmento alimentício, você deve perceber muito bem esse público, né, que é um público de passagem, que trabalha na cidade ou no entorno da cidade e se alimenta aqui por estar mais próximo. Quando você fala no texto do consumo, você vê, dizer, Ronaldo, ele é meu cliente lá no restaurante, observa assim, você tem o nosso cliente, por exemplo, no restaurante, por exemplo, se você for lá observar, 98% de que se alimenta ali são todos residentes fora, não são os moradores. Quem mora aqui, ele vai lá, se alimenta na sua casa. Então, eu vou dizer assim, qual é o percentual do atendimento que você tem aquele que reside na sua cidade? Aquele funcionário que realmente trabalha na prefeitura e que mora aqui, ele vai almoçar na casa. Uma condição de tempo, isso, então para ser mais prático. Então, veja só, hoje, o meu restaurante, por exemplo, no caso, o meu consumidor realmente são residentes fora. São poucos aqueles que moram e se consomem. Até porque aquele que mora hoje aqui, ele está numa base assim, do desemprego. Porque nós temos um índice muito alto, secretário, A Secretaria tem ideia de números já, Benaldo? Nós não tem uma pesquisa original, né? Faz uma faixa de 14, 15 mil desempregados. 15 mil desempregados. Sim. Eu até acredito, secretário, que eu acho que é mais. Porque se nós observarmos que na classe habitacional de
de baixo poder econômico, por exemplo, das setores de comunidades, a maior parte da população encontra-se desempregada, porque não existe hoje um emprego dentro do parque industrial, não temos. Mas aí, seriam os empregos também informais, que vai ser um objeto da nossa conversa aqui. De um modo geral, se você analisar, Cubatão detém uma faixa de 30 mil famílias. Não tem 30 mil empregos, que fosse um para cada um. Né? Aí tem o pessoal que é aposentado, tem o pessoal que é afastado. Você tem um leque muito grande que não linka diretamente ao emprego. Né? A gente fala assim, outra coisa que está acontecendo no município, né, que a gente tem que se acostumar, é que está mudando o foco. Cubatão não é aquele... Cubatão é rica. Acabou esse negócio. Né? Porque Cubatão era rico 20 anos atrás. Você tinha um polo industrial, né, num pico de consumo. Então, Cubatão... Perdemos esse momento de fazer essa transformação, que era transformar a cidade em uma referência local, que nem se transformou Praia Grande. Né? E você teve esse momento e não foi aproveitado. Não foi cobrado. Deixou passar. Esse momento o cavalo selado passou, né? E nós não pegamos essa carona, então temos que nos reestruturar agora para esse projeto aí de mais 3 anos aí no mínimo, né? Que nós estamos lutando. Né? Falando nessa questão de reestruturar, o fato de sermos uma região metropolitana. Cubatão antes tinha um público vindo da área continental de São Vicente. Do emprego. Né? E hoje esse público também migra para dentro, para a própria área central de São Vicente, o comércio em São Vicente. Perdeu-se essa fatia que vinha para Cubatão. Hoje é muito mais fácil você ir a um shopping, fazer as compras e ficar... ter Cubatão está mais semelhante, né, a São Vicente. Né? Só que existe lá 4 vezes mais população do que aqui. Né? Sim, é por isso que eu perguntei inicialmente então, o índice. O centro de São Vicente é um centro criado para atender 400 mil pessoas. Né? Então, por aí você tira o volume de gente que vai lá. E o centro de São Vicente ele é muito dinâmico, ele se adaptou muito rápido às questões. Hoje, não é minha especialidade, eu não peço licença, né, que deve ser mais... Hoje, qual que é o problema hoje que a gente está vendo? Fechou loja tal, fechou loja... é o consumo e outro é o preço do aluguel. Né? O pessoal ainda está com o aluguel da época... Da época das vacas gordas. 20 mil num ponto, né, 5 mil num quadradinho aí qualquer. Então, não tem ninguém que consuma. Pagar aluguel alto, pagar funcionário registrado, comprar mercadoria e ter lucro suficiente para pagar tudo isso. Então, a tendência, se nós não fazer uma releitura da condição hoje, é que você realmente feche mais pontos. Né? O Jorge, realmente, ele falou uma coisa com sabedoria, que é o espaço dele. O ramo de alimentação em Cubatão atende o pessoal de fora. Ponto. Isso aí não... quando nós inauguramos o Bom Prato, né, eu acredito que a gente tenha uma população, mas também é por causa da condição social. E também né? é uma condição social que pode vir pessoas de qualquer outros locais para se Então, eu não vejo. Outra coisa, né? Polo industrial. As nossas indústrias têm 50 anos. Né? Quando você vai verificar, são empresas que, durante 50 anos, estão tentando se manter no mercado e se adaptar às legislações ambientais, etc. e tal. Então, não consegue se manter. Né? Porque são indústrias novas. Custo operacional alto, equipamentos de 50 anos. Quando a gente fala, eu entrei em 85 na Uzi Minas. Em 86 falava que aquilo ali já não era viável, a linha 1. Em 1986. Entendeu? Toda a minha vida eu passei ali, o pessoal falando que aquilo ali não era viável. Você trazer carvão lá da Austrália, queimar, emissão de poluente, etc. e tal. Você chega aqui, é uma pessoa que já nasceu morta. Quando fecharam hoje, para mim, não era novidade nenhuma. Você não né? tem a condição competitiva do mercado. Não tem. Então é muito mais fácil você trazer uma placa da China e fazer só laminação. Esse tipo de adaptação que nós temos que ter. Hoje, né, a Ciesp trabalha em vender o produto Cubatão na questão logística. Então nós vamos ter ampliação da capacidade de fornecimento de gás natural, com a Congás. Né? Vai dobrar a capacidade. Você tem as termoelétricas. Mais uma via férrea, rodoviário, marítimo. Então tem tudo para dar certo. Né? Então hoje o pessoal quer agregar, quer trazer empresas que, vamos supor, que fabrica a geladeira, já que o aço está aqui do lado. Que ensaque o adubo, né, a granel, porque já está a indústria, a matéria-prima está aqui no local. Definitivamente o comércio na cidade está linkado com o desenvolvimento da indústria. Com o sucesso, né? Com o sucesso da indústria.
Porém, a imagem da cidade, ela não está atrelada a uma imagem de riqueza do polo. Nós temos um polo industrial e temos uma cidade com passivo social. Ou seja, a cidade de Cubatão, ela não representa a pujança de um polo industrial. Não, é. Se você for analisar Isso hoje, teria que ser revisto, até mesmo porque por essa crise que nós estamos passando agora, em que a cidade sofre muito. E assim, tem que entender o seguinte, o empresário, ele não é bonzinho. Não, tá pra ganhar O dinheiro, empresário isso não mesmo. faz social. Né? Só faz o social que a lei lhe obriga a fazer. Né? O empresário hoje não vai manter uma fábrica aberta em Cubatão, porque o prefeito vai abrir mão de arrecadação para baixar o ISS dele, ou não cobrar IPTU. Né? Se nós formos flexibilizar a esse ponto, né? Só pela questão social, aí decreta falência. Não, direito não. Agora, é aquela condição para que eu tenha uma empresa em Cubatão e que compense eu contratar ônibus para trazer as pessoas de fora, então alguma coisa é errada. Né? A qualidade de vida na minha cidade. Porque se nós temos uma qualidade de vida que o Jorge tanto está comentando aqui, nós não teríamos uma evasão. Não teríamos um êxodo. Mas assim, algumas coisas são culturais. Aí demora um certo tempo realmente para você quebrar esse paradigma. Por exemplo, ele falou uma coisa que é certa. Como nós perdemos a fase rica da cidade e nós ficamos só nos preocupando em reinaugurar o Anelina, reinaugurar a Perequê, reinaugurar a cidade, que é um trecho aqui de 500 metros, 1000 metros aqui, ficamos muito focados só isso, né? E realmente a gente não se preocupou, talvez, um sistema na segurança pública, né? Em urbanizar, na época, dinheiro à vontade, né? Gastou 1 bilhão e 200 no projeto Serra do Mar. Tinha 180 para urbanizar a Vila dos Pescadores, tinha mais 100 e poucos mil para a Vila Esperança, e perdeu-se esse momento, né, de você realmente gerar, porque isso aqui são projetos longos, né? Se 10 anos atrás nós tivéssemos iniciado todos esses projetos, hoje a questão de emprego seria menos, porque esses são projetos de 10, 15 anos. Você não urbaniza uma periferia em 5 anos. Então, senhores, hoje nós vivemos, além da crise financeira, uma crise social. Uma crise social. A crise, o comércio sofre da crise financeira e ainda com o agravante da crise social. Sim, o fato é claro, eu discuto da seguinte forma. Eu acho que o município agora, nós perdemos tudo lá no passado. Deixamos de criar tudo que fosse para o futuro de bem para a sociedade, para esses jovens, né, que hoje vão agregar coisa mais desagradável. Então, veja só, eu acredito, né, eu acho que a sociedade em si, ela precisa se mudar e repaginar a cidade. Nós temos que ver, não podemos viver mais do passado. O que não vão fazer daqui para frente? Eu acho que é a forma de se buscar uma nova discussão na nossa cidade. Quando foi discutido há uns 10 anos atrás, e se fez no CIESP o plano diretor, Agenda 20, né? Eu acho que naquela agenda, na ocasião, quando foi feito, hoje, em cima desse enfoque dessa agenda, é que poderíamos se discutir o que deixamos de fazer e o que poderemos planejar para a nova Cubatão. Eu diria, até a colocação minha seria assim, a nova Cubatão. Por que a nova Cubatão? Porque temos que esquecer o passado. Esqueceu os políticos que destruíram a cidade, a balanceira toda que deixaram. Então, vou discutir hoje o seguinte, o remanescente de Cubatão. O que nós queremos para Cubatão para o futuro, certo? O que eu gostaria de ver a minha cidade para o meu neto de 5 anos? O que será aqui 15 anos, o meu neto terá 20 anos? O que ele vai desfrutar? O que ele vai herdar? Isso, entendeu? Então, quem são esses que irão discutir? Está na política hoje. Nós temos que pegar a sociedade remanescente daqueles que ainda estão vivos na cidade e que gostaria de ver que aqui 20 anos, o que Cubatão será. Porque, aquilo que o Renato está falando, nós temos uma indústria sucateada. É uma vergonha. O engenheiro da Usemina me mostrou as fotos, o estado melancólico daquilo. Tudo o mato cresceu, tudo caindo os forros, caindo tudo ferrugem, os vagões tudo enferrujado, tudo acabou aquilo. Então, veja só, nós soubemos aproveitar o passado, que foi riqueza que tínhamos, né? Hoje nós temos a Vale, um pedacinho que o americano vai pegar, só o filé mignon. O osso ele não quer não, já deixou lá, já jogou. Então, o
que nós temos que fazer? O que vamos fazer da cidade? O comércio, ele tem que repaginar, querido. Aquilo que ele falou. Por que São Vicente conseguiu glutinar os filhos deles? Porque mudou o panorama deles. Mudaram. O nosso comércio, ele está retrocedido, não cresceu, não evoluiu. Quer dizer, as grandes redes, temos aí as grandes redes só. O nosso comércio, ele é impotente. Hoje está... Seria sábio dizer que se não tivéssemos as grandes redes na Avenida Central e os bancos, o fluxo da avenida seria bem menor? Sim. Seria outro fluxo? Lógico. Até porque, veja só, nós temos hoje um centro comercial muito pequeno. E não evoluiu e não se mudou a nova estratégia. Por exemplo, vamos buscar, diz assim, o sujeito quer comprar um terno, né? Um elegante e tal. Ah, tem a Colombo ali, tá. Mas quem disputa com ele? Ninguém. Não tem mais rede. Não tem a mesma coisa. Então o sujeito vai lá. Então o que nós precisamos é buscar novas ideias. Temos que pegar, reestudar a nossa cidade, planejar a nossa cidade. Como é que nós queremos a cidade? Vai continuar desse jeito? Mazelo, um abandono, os bairros abandonados. Então, acho isso. O comércio informal, ele nasce da crise. Sim. A crise. Lógico que existem as expertises no percalço, mas no momento de crise é que os empregados, lógico, legitimamente buscam, dentro até da informalidade, o sustento para a sua família. O sol nasce para todos. Sim. É o momento de analisar. Mas o comércio informal, ele acaba prejudicando o comércio em si? Ele acaba ou não? Veja só, eu não diria que prejudica, mas é uma coisa supérflua, uma coisa que você discute há anos, sabe? Com uma palavra não ondulante. É um grande vilão. Não, eu acredito, veja só, até porque eles também já se acomodaram e vivem um CDzinho, vive aquela miséria, porque é uma miséria. Então, o que nós precisamos pensar é pensar grande, coisa diferente, buscar que eles também entrem no contexto da discussão e se busque a nova forma de atuar. Certo? Em todo o país, todo mundo, todo tem. Inclusive os ambulantes, o informal. Lógico, eles precisam também se modernizar, porque veja só, eu não acho justo, por exemplo, você disputar, a mim não me afeta nada, mas veja só, uma avenida principal, o sujeito, ele está comendo um sanduíche em plena rua, comendo ali. Não tem nenhum cuidado sanitário, não tem um poder. Essa pessoa vai pegar e se alimentar e vai captar umas bactérias que vai acabar ocasionando o sujeito alguma coisa. E ele vai parar onde? No hospital. Então, eu mais um. Então, eu acredito que isso é uma discussão no contexto geral. No contexto geral, Benaldo, em relação a esse comércio informal. Então, é o que você falou, né? Ninguém gosta de não ter um plano de saúde, não ter uma contribuição social. Né? E nós dependemos do sistema que vivemos. Eu falo que isso aí não é opção da pessoa. Né? O que torna a opção é a pessoa que acha que pode ter 10 boxes, né? 5 carrinhos. 5 carrinhos. Isso não é informalidade. Isso aí já é exploração comercial. É expertise. É expertise. Então, eu acho que como governo, isso se torna uma concorrência desleal. Até mesmo porque quem tem 5 carrinhos está tirando, na verdade, o lugar de 4. 4 famílias poderiam estar aproveitando. É a lei do Gerson, né? Eu vou aproveitar, vamos para um rápido intervalo, já voltamos falando no comércio informal, desenvolvimento da nossa querida Cubatão. Ponto de vista volta daqui a pouco, logo após o intervalo. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre comércio. Jorge Ayala aqui conosco também, o secretário de Indústria, Comércio e também o secretário de Obras, Benaldo conosco. Falamos aqui do comércio, mas falar do comércio é rediscutir a cidade no seu contexto social também. Eu falei aqui do comércio informal. Nós temos um número de comércio informal na Avenida 9 de Abril, próximo ali ao Caminódromo, né, que foi uma área, inclusive é uma área pública que foi construído para os ambulantes, e nós temos ali um aumento dos ambulantes.
O comércio hoje discute essa questão, se o ambulante acaba atrapalhando ou não aquele que tem a sua formalidade. Mas, senhores, aí eu pergunto, na periferia, a informalidade, será que o comércio vai tão mal assim na periferia ou não? Será que nós mudamos o eixo da cidade com essa questão de um maior número de pessoas nos bairros mais distantes? Ou seja, as pessoas têm que pegar um ônibus ou uma van para vir em Cubatão e, de repente, o comerciante acabou indo para esses locais e aproximando-se ainda mais da população? Posso falar porque, né, como cidadão, não como especialista na área do comércio, né, mas como cidadão, né? É uma condição normal, né? Você tem uma concentração, é uma Vila Esperança lá, 20, 30 mil pessoas. Qualquer comerciante contínuo já sabe que onde tem gente tem consumo, né? O que difere eles de uma pessoa no centro, vai desde o sistema bancário, vai. A pessoa se desloca do centro, da periferia para vir pagar uma conta, aí você vai pagar uma conta, já passa ali, já vê uma coisa, mais ou menos o vai sistema pagar um carnê. sem fazer dar nome de loja, tem loja que só faz questão de você ir lá só pagar no caixa dela. Porque tu vai lá pagar uma conta e atrás. Dependendo da mulher, ainda traz dois, né? Vai pagar uma conta, traz duas, né? Então, são estratégias de marketing, né? Então, hoje, o que eu como entendo que seja correto, vou dar um exemplo simples que se chama Uber, né? Por que o Uber deu tanto conflito? Porque você limita o número de alvarás, a prefeitura, aí na informalidade você vende a 150 mil cada placa de táxi com o veículo. Tu acha que uma pessoa que pagou 150 mil numa placa de veículo não vai gritar que o outro consegue de graça? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa da pessoa que está trabalhando ali, pagando 20 mil de aluguel com funcionário, com tudo, você chega lá, joga um pano no chão e vai fazer uma concorrência com ela. Ou a pessoa que trabalha na periferia não paga aluguel, geralmente o imóvel é deles, né? Dificilmente eles pagam um aluguel lá dentro para alguém. Quando paga, é um aluguel que cabe no bolso deles, né? E tem tudo que tem no público. E outra coisa, né? Você vai dentro de um comércio desse, você sabe que você mora em tal local, então muitas vezes anota aqui, no né? caderninho. No caderninho ainda funciona bastante na periferia, né? Entendeu? Porque estabelece uma relação de consumo diferenciada, né? E questão de origem de produto, lá em São Paulo, compra sem nota, e a parte da condição legal. Né? Dificilmente a fiscalização consegue alcançar. Não, nem entra porque não são áreas legalizadas, né? Então não tem, às vezes até a questão de poder estar entrando dentro de uma periferia, além do risco, né? Que ele tem como fiscal em fazer uma abordagem lá dentro da Vila Esperança. Supor, né, qualquer intimidação, o cara vai ter que regredir, né? Mas não impede também, né? Se fosse o caso de fazer com força policial. Né? Nessa questão da fiscalização. A prefeitura hoje, o poder público, ele sofre também com as aposentadorias. Nós tínhamos uma Cubatão em que tinha uma estrutura que as pessoas que trabalhavam, vamos pegar aqui a manutenção, a época que é grande citado, né? Uhum. A manutenção sempre foi um dos carros-chefes da administração. A zeladoria da cidade sempre foi reconhecida nos anos dourados. Uhum. Né? E a fiscalização? Também aconteceu isso? O pessoal aposentando, não repõe funcionário. Se desmotiva, aí para fazer comércio tem que ter veículo, aí o veículo... É uma cadeia improdutiva, né? Na verdade, né? Cadeia improdutiva. É improdutiva, porque a pessoa, o funcionário, para se deslocar, tem que ter um recurso de transporte, até 1 quilômetro eles vão ainda a pé. Mas torna-se uma coisa, né? É o que eu falo para você, a gente não quer olhar o retrovisor, mas não tem como, né? A situação que está aí hoje tem que olhar é o resultado do que veio para trás. Não fazer, né? O pessoal, às vezes, sentia muita vontade de trabalhar ou não trabalhar, né? Por que que na avenida... o pessoal chegou mais firme, uma cobrança do prefeito mais firme nessa área, né? E tá bom, o pessoal de São Paulo já sabia que o pessoal almoça entre 12h e 2h, né? Os fiscais, o fiscal, 12h e 2h, tu vai lá. Entre 12h e 2h da tarde, tu vai lá, tá. O pessoal faz angolano. O pessoal vem de São Paulo para cá, vem os angolanos, vem tudo, né? E a dificuldade para se coibir isso? Então, mas aí exatamente, eles se adaptam, né? Porque exatamente. A versatilidade. Entre 8h e meio-dia, o fiscal está lá e não está. Quando o fiscal vai almoçar, eles aproveitam o momento e são 2 fiscais também que se tem, né? O quadro não é hoje mais propício a 20, 30, né? Que já foi há algum tempo atrás. Essa fiscalização poderia começar, principalmente no centro, a se tornar uma fiscalização eletrônica, câmeras, não tem, mas assim, mas o poder legal, né? A legalidade está no
no funcionário público, né? Então é ele que pode emitir a multa. É necessário que ele vá emitir a multa. Tem que multar. E tem É que ele ser que pode fazer a funcionário pressão. público. É necessário funcionário público. Fiscalização não é delegada, né? Tem que ser o Não funcionário pode ser público. terceirizado. E hoje você está com um quadro bem reduzido. Não é nem minha secretaria, né? Sim. É a Secretaria de Finanças, mas pelo que nós conhecemos ali, é muito pouco. Eu digo você, o Poder Executivo, Poder né? Jorge. Eu entraria assim mais no mérito a questão da discussão e gostaria até de falar a palavra ambulante, né? A gente conhece profundamente até os titulares dos carrinhos, né? São velhos conhecidos da cidade e tal, que inclusive você vai passar agora, estão ali na Praça do Comércio, que é chamada Praça do Comércio, está cheio de carrinho, está até coberto com lona, está amarrado lá. Quer dizer, o dono se sabe por fala, né? Não porque eu conheça, comentários, de que aquele lá é dono de 3, 4, 5, 6 carrinhos, então ele tem um na esquina, então, aluga, então isso aí é uma questão de reorganizar tudo isso. Não cortando, né? Nós vamos fazer o recadastramento. Ótimo. Então os ambulantes, até porque é uma relação mais próxima de alguns populares, Isso. eu sei, como secretário lá, eu recebi várias comissões, mas deixamos bem claro logo, né? Eu não sei o que vai ser o destino de vocês, né? Se vão fazer a comissão, a prefeitura vai dar uma permissão de uso, eu não sei qual o instrumento legal para fazer essa regularização. Mas quando eu quis falar do assunto do Uber, eu falei a mesma coisa. Cubatão não tem mais emissão de alvará de Desde 2012, não é isso? Mas por quê? Aí o que acontece? Eu criei esse tipo de comércio ilegal de vender espaço. Né? Se nós voltarmos no tempo, quando se criou o camelódromo, não se deu mais Não deu. o alvará. Era Não deu. apenas o pessoal que tinha ambulante, o comércio alimentício, o ambulante alimentício, e os outros estavam acondicionados ali. Então aí a cidade cresceu agora numa... Essa questão cresceu, aí eu te falo, né? Sempre tem um dedo de alguém em alguma coisa, de alguma forma. Não é possível que a pessoa esteja trabalhando informal e não esteja corrompendo alguém, não esteja... eu sou bem claro nessa parte. Não está alguém está levando vantagem nisso aí. Milagre existe, mas não nesse Então, o que aconteceu agora? Levantou esse assunto, chegou para o prefeito. Uma forma de acabar com isso é você fazendo um recadastro e só regulamentar. Pô, eu não quero esse segmento de ambulante na avenida principal que vai bater com os interesses da pessoa que está lá, que paga todos os seus encargos, vai pagar um aluguel. Não é proteger ou não proteger o comercial. Na verdade é criar da legítima regulamentar. Cumpra-se a lei. Né, e cumprir a lei. Isso. Se a lei, não concordo com a lei, então vamos mudar. Né? Vamos levar isso para debate e vamos mudar a lei. Agora, por exemplo, você regulamentar onde ele pode trabalhar. Aqui é o contrário, né? A banana querendo montar um macaco. Né? Eu quero trabalhar aqui. Aí junta 30, 40 pessoas, botar pressão no gabinete, botar pressão na Câmara, não é por aí. É um critério antigo. Não é por aí. Esse negócio, acabou essa época. Cara, uma das poucas coisas que eu posso falar do governo Ademário é que o jeitinho acabou. Acabou para eles, acabou para a secretária, acabou para um monte de gente. É o rigor da lei. Estamos tentando, né? Não é fácil também. Não, mas temos... Está indo contra uma Só o fato de existir a boa vontade, de querer arrumar a coisa, já é o primeiro passo. Então, nós chegamos lá, pessoal, eu sabia que tinha gente, né? Que tem mais de um carrinho. Eu falei, cara, se você pagou lá 100 mil num box, cara, você comprou uma coisa que não era de ninguém. Então, já corre atrás desse cara para ele devolver seu dinheiro. Porque você não tem a dúvida... É permissionário. É permissionário, não poderia ter comercializado, o carrinho vaga espaço. Não existe essa coisa. Então, com a regulamentação, né, abre, e hoje em dia com a transparência que se tem em via de internet, e é um assunto que vai ser muito debatido, todo mundo vira fiscal. Né? Todo mundo vira fiscal. O fulano de tal lá está trabalhando sem autorização. Então o crachá não está lá. Pô, não tem problema, pô. Vamos pegar o fiscal da região, vamos para cima dele. Independente de qual secretaria que seja. Por que o indivíduo está lá trabalhando na tua área? Trabalhou uma, duas, está trabalhando 3 meses, 4 meses. O secretário, o grande responsável da criação do camelódromo sou eu. Eu bati de frente com o Ney e tirei, na época eu era presidente da associação, e briguei e bati boca com ele no gabinete dele e consegui retomar a discussão. E criamos o camelódromo, tiramos todos da avenida, porque era uma vergonha a avenida, tudo cheio, a porteira na porta do cara, né? E conseguimos arrumar o camelódromo. O que me leva
com tristeza, nessa reunião agora, há poucos dias atrás, que houve uma ouvidoria pública aí, requerida aí a associação, mais o ouvidor público, eu fiquei sabendo de que os permissionados lá não pagam aluguel, não pagam luz e não pagam água. O poder público... E também não são permissionados. E aí, veja só... Não, então esse negócio é mais... não paga luz, não paga água, não paga locação, nada, e também não sou permissionário. Nada. Estão lá aguardando a regularização. Isso. O processo está em trâmite. Então, entendeu? há quantos anos isso? Uns 20 anos. Uns 20 anos. Então, veja só. Então, para mim foi uma surpresa, secretário. Eu estou certeza que eu fiquei sabendo, pensando que eles pagava o seu alvará, pagava o aluguel, pagava a luz, água. Não, aí uma pessoa responsável perante a prefeitura falou, não, eles não pagam taxa. Eu falei, mas assim vale a pena ter. Mas por que não pagam? Porque o processo ainda não se legalizou nada. Não se legalizou, ficou parado. Nós assumimos, e tem assim, uma relação de prioridades para a gente resolver. Então a gente põe lá hospital, a gente põe lá o teatro, tem o edifício Castro. Mas vai chegar a vez deles. Chegou já. Acho que anteciparam a vez. Não é questão disso não, porque é um negócio gritante mesmo. É um negócio meio gritante. E nós vamos para cima mesmo, não tem essa conversa. É ele, é o teatro, é o cinema. É o que eu te falo, não tem esse negócio de uma pessoa chega lá, dá uma seguradinha. Não. Isso aí acabou. A pergunta que sempre não quer calar, né? Acho que todo telespectador fica imaginando isso. Nós temos o combustível mais em conta nas outras cidades e na nossa cidade. É algum imposto a mais que o município cobra, alguma coisa que existe a mais? O cubatense fica nessa pergunta, esse questionamento. Qualquer local, o Código de Obras não permite nenhum posto de gasolina, um novo posto onde tem uma concentração de gente a 100 metros. Certo. Santos não tem isso, Praia Grande não tem, né? Qualquer local, hoje se você for trocar o CNPJ de um posto para o outro, você já corre o risco de não conseguir em função do Código de Obras. Só que são propostas, pelo menos, são uma das minhas propostas, né? Que são duas, né? Que limitam a altura de trabalho, né? Que Cubatão só existe até a cota 50, e eu quero jogar isso até a cota 200, que você pode explorar outras áreas, né, de Cubatão, e outra seria essa aí do combustível? Do combustível, essa criação de mercado, né? Você acha que, na verdade, vai trazer mais competitividade? Tem que ter, né? Tem que ter. Porque senão também é o seguinte, filho, Praia Grande é 20 minutos. Santos é 15, demora mais. Hoje o nosso grande calo hoje ao comércio realmente é 20 minutos você está em Praia Grande, né? Entendeu? Mas então essa questão globalizou, mais metropolitana, região metropolitana. Então combustível na área metropolitana é mais barato que em Cubatão. Então as pessoas estão abastecendo. São R$4 o litro aqui quase, né? Uma coisa errada tem. E R$2,90 lá. Senhores, estamos chegando ao final desse bate-papo, né? Um tema polêmico, um tema que teríamos muito além de debater, mas o programa está chegando ao final. Reinaldo. Obrigado pela oportunidade, né? E estamos à disposição. Às vezes a gente fala mais do que deve, né? Como secretário, né? Mas como cidadão, né? A gente tem a legitimidade também de externar o que pensa. As duas pastas, Secretaria de Obras e Secretaria de... Eu quero aproveitar a oportunidade, né? Nós estamos agora quase 9, que nem falou o meu prefeito, né? 9 meses que você não põe um contrato na rua. Eu falei, mas prefeito, para pôr um contrato bom, demora, né? Eu não pensava que demorava tanto, né? Para seguir todo o trâmite legal, para você não ter problemas. E, se Deus quiser, em novembro, no final de novembro, nós vamos estar com os contratos de verde na rua, já o pessoal trabalhando aí para darmos entrada a um ano um pé direito. 2018, a reforma de rua, a pavimentação também está no mesmo caminho para o final de novembro, certo? E reforma de próprios municipais, que é o grande calcanhar de Aquiles nosso, né? Os colégios, dar uma melhor qualidade de vida e segurança aos usuários do sistema municipal. Então são 3 grandes contratos, fora a Faculdade de Medicina, que também já está aí para sair na agulha, né? O prefeito dá as datas, né? Para tirar o mérito dele, né? Está aí o hospital. Conseguimos dar uma função. Depois dessas grandes demandas, dá para começar aí nas demandas mais... Não, a tendência é essa, é pôr a casa. O mínimo, né? O mínimo, né? E deixar de apagar incêndio, não, para nós começar a trabalhar com nós temos projeção, né? um projeto em andamento já do sistema de segurança através de câmeras, né?
para todo o sistema. Estamos tentando uma parceria com a Ecovias aí para ela ceder alguns pares de fibra ótica, né? Que ela tem, existe já, né? Fibra Ela já ótica, cerca a cidade toda, só que Passa por Cubatão. não usamos, mas é da Ecovias. Então, estamos aí numa conversa bem adiantada com elas. Que maravilha. Jorge. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao secretário estar presente e acho que a gente pode continuar discutindo a nossa cidade. Eu gostaria aqui imensamente que você faça um desafio, que nós precisamos convocar nossa liderança da cidade, nossos moradores, para que essa responsabilidade fique o que nós queremos de Cubatão aqui 20 anos. Já nem uma agenda 21, uma agenda 41 Mas, já. isso, que 41. possamos discutir para que a gente aproveite a oportunidade que o secretário anunciou, que a cidade vai ser pintada, reurbanizada. Tudo isso é coisa que orgulha a gente, porque é uma cidade triste, e você vê a tua cidade feia, toda esburaqueada, sabe? Um abandono total. É chato. Eu me sinto orgulhoso. Vou retornar para a minha cidade, com a qual eu tenho meu habite aí, né? E para discutir isso melhor. Vou ser um prego no sapato do prefeito. O preguinho. O preguinho é um prego amigo. Prego amigo. Não, é um prego porque é meu afilhado. Então, por ele tem mais do que me ouvir. Então, o relacionamento com ele é mais aberto e estarei ali. Obrigado a você. Mais uma vez aos senhores. Agradecendo a você e a sua audiência. Por falar em audiência, um agradecimento especial ao carinho que a gente recebe dos nossos moradores, da população de Cubatão, quando você anda nas ruas e as pessoas falam, olha, poxa, eu assisti tal programa, eu vi tal matéria, gostei de tal assunto, às vezes com críticas positivas ou, né, simplesmente os agradecimentos, e fica aqui. Não o meu agradecimento, o agradecimento de toda a TV Câmara, de toda a equipe que por trás das câmeras faz com que este programa e esta TV aconteça. Vou fazer um agradecimento aqui, citar o nome de uma família que eu acho que todos têm aí a possibilidade de estar assistindo e acompanhando. Ao seu Edson José Rodrigues, que é o pessoal também da família da Guarda, que estão sempre acompanhando e com muito carinho, vendendo audiência e prestígio a tudo aquilo que nós fazemos aqui, na sua TV Câmara. E assim chegamos ao final de mais um Ponto de Vista. Continue na programação, lembrando que o nosso conteúdo você acessa também no YouTube, TV Câmara Cubatão, e no Facebook, TV Câmara Cubatão. E até o próximo programa.